Bem-vindos ao Almanac Militar, a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. Antes de começar, não deixe de se inscrever em nosso canal, clicar no sininho das notificações e, quem sabe, cogitar se tornar um membro do canal. O Tratado de Bruxelas foi um tratado de defesa mútua criado contra a ameaça soviética no início da Guerra Fria. Foi assinado em 17 de março de 1948 por Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França e Reino Unido e foi o precursor da OTAN. A ameaça soviética tornou-se imediata com o bloqueio de Berlim em 1948, levando à criação de uma organização de defesa multinacional, a Organização de Defesa da União Ocidental, em setembro de 1948. No entanto, os seus membros eram muito fracos militarmente para combater as forças armadas soviéticas. Além disso, o golpe de Estado comunista de 1948 na Tchecoslováquia derrubou um governo democrático e o ministro das Relações Exteriores britânicos, Ernest Bevin, reiterou que a melhor maneira de evitar outra Tchecoslováquia na Europa era desenvolver uma estratégia militar ocidental conjunta. Ele teve uma audiência receptiva nos Estados Unidos, especialmente com a ansiedade americana sobre a Itália e o Partido Comunista Italiano que se expandia. Em 1948, os líderes europeus reuniram-se com oficiais de defesa, militares e diplomáticos americanos no Pentágono para projetar uma estrutura para uma associação nova e sem precedentes. As negociações resultaram no Tratado do Atlântico Norte e os Estados Unidos assinaram em 4 de abril de 1949. O tratado incluiu os 5 países do Tratado de Bruxelas, bem como os Estados Unidos, Canadá, Portugal, Itália, Noruega, Dinamarca e Islândia. O primeiro secretário da OTAN, Lord Ismay, afirmou em 1949 que o objetivo da organização era manter os russos fora, os americanos dentro e os alemães sob controle, em referência ao medo do comunismo, ao medo do isolacionismo americano e o medo de uma nova ascensão alemã na Europa. O apoio popular ao tratado não foi unânime e alguns islandeses participaram de um motim pró-neutralidade e anti-filiação em março de 1949. A criação da OTAN pode ser vista como a principal consequência institucional de uma escola de pensamento da época chamada Atlantismo. Esta escola enfatizava a importância da cooperação transatlântica, ou seja, entre Estados Unidos e Europa. Os membros concordaram que um ataque armado contra qualquer um deles na Europa ou na América seria considerado um ataque contra todos. Consequentemente, concordaram que se ocorresse um ataque armado, cada um, no exercício do direito de legítima defesa individual ou coletiva, prestaria assistência ao membro atacado e tomaria as medidas que considerasse necessárias, incluindo o uso da Força Armada para restaurar e manter a segurança da área do Atlântico Norte. O tratado não exige que os membros respondam com ação militar contra um agressor. Embora obrigados a responder, mantêm a liberdade de escolher o meio pelo qual o fazem. Isso difere do artigo 4º do Tratado de Bruxelas, que naquele momento afirmava claramente que a resposta é de natureza militar. Presume-se, no entanto, que os membros da OTAN ajudem militarmente o membro atacado. O tratado foi posteriormente ampliado para incluir como território de defesa
o território físico do membro, os seus navios, as suas forças terrestres ou suas aeronaves, todas ao norte do Trópico de Câncer, incluindo alguns departamentos ultramarinos, como a da França, por exemplo. A criação da OTAN também trouxe alguma padronização de terminologias, procedimentos e tecnologia militar aliada, o que em muitos casos significava que os países europeus adotariam então as práticas dos Estados Unidos. Cerca de 1.300 acordos de normalizações codificaram muitas das práticas comuns que a OTAN acabou adotando naquele momento. Por exemplo, o cartucho de fuzil 7,62x51, padrão OTAN, foi introduzido na década de 50 como um cartucho de arma de fogo padrão entre muitos membros do grupo. O fuzil FN-FAL, da fabricante Herstal, que usava o cartucho de 7,62, foi adotado por nada menos do que 75 países, incluindo muitos de fora da organização. Além disso, os sinais de organização de aeronaves, por exemplo, foram padronizados para que qualquer aeronave da OTAN pudesse pousar em qualquer base da Aliança Atlântica. Outros padrões, como o alfabeto fonético da OTAN, foram também utilizados no mundo civil. Mas toda essa complexa estruturação de início foi posta à prova com a eclosão da Guerra da Coreia em junho de 1950, o que foi crucial para o desenvolvimento e amadurecimento da OTAN, pois levantou a aparente ameaça de todos os países comunistas estarem trabalhando juntos e forçando a aliança a desenvolver planos militares mais concretos. O Quartel-General Supremo das Potências Aliadas da Europa foi criado para dirigir forças militares no velho continente e começou a trabalhar sob o comando de Dwight Eisenhower em janeiro de 1951. Em setembro de 1950, no entanto, o Comitê Militar da OTAN convocou um ambicioso acúmulo de forças convencionais para enfrentar os soviéticos e reafirmou essa posição na reunião de fevereiro de 1952 do Conselho do Atlântico Norte em Lisboa. A conferência, procurando fornecer as forças necessárias para o plano de defesa de longo prazo da OTAN, pediu uma expansão para 96 divisões no continente. No entanto, este pedido foi descartado e o grupo conseguiu atingir a marca de apenas 35 divisões com uso mais pesado de armas nucleares. Neste momento, a OTAN poderia convocar cerca de 15 divisões prontas na Europa Central e outras 10 na Itália e na Escandinávia. Também em Lisboa, foi criado o cargo de secretário-geral da OTAN como chefe civil da organização, e Lord Ismay acabou sendo o primeiro nomeado para o cargo. Em setembro de 1952, ocorrem então os primeiros grandes exercícios marítimos conjuntos da OTAN na Europa e também neste ano, os gregos e turcos aderiram à aliança, o que forçou a uma série de negociações controversas, principalmente entre Estados Unidos e Inglaterra, sobre como trazer estes dois países para a estrutura de comando militar. Enquanto essa preparação militar aberta acontecia na Europa, arranjos secretos também se moviam pela parte ocidental do continente. As células Stay Behind eram constituídas por uma rede clandestina de informantes que visavam deter a ameaça soviética diante de uma possível ocupação do Bloco Leste e, em caso de dominação, serviriam como pontos de ativação de insurgência e resistência. Em 1954, o inusitado acontece. A própria União Soviética sugere que ela própria deveria aderir à OTAN para a preservação da paz na Europa. Os países da OTAN, obviamente, temendo que o objetivo da União Soviética fosse enfraquecer a aliança, acabaram rejeitando esta proposta. Outro ponto fundamental
no processo de criação e expansão da OTAN foi a incorporação da Alemanha Ocidental à organização no dia 9 de maio de 1955. A principal razão para esta adesão era de que a Alemanha representava a última linha de defesa do continente ocidental diante de uma possível invasão soviética, além, é claro, da ampliação da chamada mão de obra de resistência em caso de guerra. E ainda em 1957 ocorrem 3 grandes exercícios conjuntos da OTAN realizados simultaneamente, que chegou a reunir até 250 mil homens na época, isto em operações na Noruega e na Turquia. Contudo, a unidade da OTAN entra em crise no ano seguinte, em 1958, quando o presidente francês Charles de Gaulle protesta contra o forte papel dos Estados Unidos dentro da organização e a especial relação que os americanos mantinham com a Inglaterra. Em um memorando enviado ao presidente americano Dwight Eisenhower e também ao primeiro-ministro britânico Harold Macmillan, no dia 17 de setembro de 58, Charles de Gaulle defendeu a criação de uma diretoria tripartida que colocaria a França em pé de igualdade com os Estados Unidos e a Inglaterra dentro da OTAN. Considerando a resposta insatisfatória dada por estes países, de Gaulle começou a construir uma força de defesa independente para o seu país. Ele queria dar à França, no caso de uma invasão da parte oriental da Alemanha ao lado ocidental, a opção de se chegar a uma paz separada com o bloco oriental, ao invés de ser arrastada para uma guerra maior entre a OTAN e a União Soviética. Em fevereiro de 1959, a França retira sua frota do Mediterrâneo da OTAN. E agravando ainda mais esta crise na unidade da OTAN, em 1966, todas as forças armadas francesas foram removidas do Comando Militar Integrado da OTAN. Neste mesmo ano, todas as tropas não francesas foram convidadas a se retirar da França. Em resposta imediata, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Dean Rusk, teria perguntado ao presidente francês Charles de Gaulle se esta ordem incluía, abre aspas, os corpos de soldados americanos nos cemitérios da França, fecha aspas. A França permaneceu como membro da aliança e comprometida com a defesa da Europa de um possível ataque da União Soviética, mas com suas próprias forças estacionadas no lado ocidental da Alemanha durante a Guerra Fria. A França só voltaria plenamente à cúpula da OTAN em 2009. Durante o fim da década de 50 e o início da década de 60, que marcou uma profunda crise na unidade da OTAN, a União Soviética responde a esta organização ocidental criando a sua própria aliança militar junto com outros 7 estados comunistas do leste europeu. Em 1955, foi criado o Pacto de Varsóvia. Durante a maior parte da Guerra Fria, a vigilância da OTAN contra a União Soviética e o respectivo contraponto do Pacto de Varsóvia não levou a uma ação militar direta entre ambos os blocos. Em 1º de julho de 1968, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares foi aberto para assinatura. A OTAN argumentou que seus acordos de compartilhamento nuclear não violavam o tratado, uma vez que as forças americanas controlavam as armas. Poucos estados sabiam então dos acordos de partilha nuclear da OTAN, que não foram contestados naquele momento. Em maio de 1978, os países membros definiram oficialmente 2 objetivos complementares da aliança dentro deste novo cenário. O primeiro era manter a segurança e o segundo era buscar o arrefecimento da corrida nuclear. Em 1974, como consequência da invasão turca do Chipre, a Grécia retirou as suas forças da estrutura de comando militar da OTAN, demonstrando mais uma crise de aliança dentro da organização. Contudo, em 1980, e com a cooperação, ironicamente, da própria Turquia, a Grécia foi readmitida.
Já a Guerra das Malvinas, entre a Inglaterra e a Argentina, não resultou no envolvimento da OTAN, porque o artigo 6º do Tratado do Atlântico Norte especifica que a autodefesa coletiva é aplicável apenas a ataques a territórios de Estados-membros ao norte do Trópico de Câncer. Em 30 de maio de 1982, a OTAN ganhou um novo membro quando a recém-democrática Espanha aderiu à aliança. No auge da Guerra Fria, 16 nações membros mantinham uma força aproximada de incríveis 5.252.800 militares da ativa, incluindo até 435 mil forças americanas destacadas naquele continente, todas debaixo de uma estrutura de comando que atingiu o pico de 78 quartéis generais no auge da Guerra Fria, organizados em 4 escalões. As revoluções de 1989 e a dissolução do Pacto de Varsóvia de 1991 removeram o principal adversário no cenário mundial da OTAN e causaram uma reavaliação estratégica do propósito, da natureza, das tarefas e do foco da organização dentro do continente europeu. A mudança começou com a assinatura em Paris, em 1990, do Tratado sobre Forças Armadas Convencionais na Europa entre OTAN e União Soviética, que exigia reduções militares específicas em todo o continente e que continuaram após a dissolução da União Soviética em dezembro de 1991. Os países europeus responderam naquela época por 34% dos gastos militares da OTAN. Em 2012, este número caiu para 21%. Mas, com a queda da União Soviética, a expansão da OTAN veio a aumentar com a reunificação alemã em 3 de outubro de 1990, quando a antiga Alemanha Oriental se tornou parte da República Federal da Alemanha e, automaticamente, da organização. A primeira controvérsia envolvendo a OTAN após a Guerra Fria surge neste momento. Em 1996, Mikhail Gorbachev, o último presidente da União Soviética, escreveu em suas memórias que durante as negociações sobre a unificação da Alemanha, o Ocidente deu garantias de que a OTAN não estenderia sua zona de operação em direção ao leste. E ele repetiu essa mesma visão em uma entrevista no ano de 2008. No entanto, em 2014, Gorbachev afirmou exatamente o contrário. Ele diz que o tema acerca da expansão da OTAN não fora discutido em 1990 e não foi abordado em nenhum momento após aquele ano qualquer possibilidade de contenção da expansão na OTAN. Portanto, nenhum documento formal impediria a adesão de qualquer membro do leste europeu. Por fim, e libertados dos grilhões soviéticos, vários países do antigo Pacto de Varsóvia se tornaram membros da OTAN. Os membros do grupo de Visegrado, Hungria, Polônia e República Tcheca aderiram em 1999. 5 anos mais tarde, em 2004, a OTAN aceitou a adesão do chamado Grupo de Vilnius, formado por Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. A Albânia e a Croácia aderiram em 2009. As adesões mais recentes foram de Montenegro, em 2017, e Macedônia do Norte, em 2020, elevando o número total de países membros para 30. Atualmente, 3 países são classificados como membros aspirantes: Bósnia e Herzegovina, Geórgia e Ucrânia. Dentro do cenário destes países aspirantes, na cúpula da OTAN, ocorrida em Bucareste em 2008, a organização acolheu formalmente as aspirações de adesão da Ucrânia e da Geórgia, mas não chegou a conceder planos reais de ação para esta adesão. Para a Rússia, a perspectiva de sua antiga República Soviética Ucraniana se juntar à OTAN é impensável. A chamada política de portas abertas da OTAN, conforme delineada no artigo 10º do tratado, permite a adesão de qualquer país europeu que possa melhorar e contribuir
para a segurança da região do Atlântico Norte. A OTAN espera que os países que aspiram à adesão cumpram certos objetivos políticos, econômicos e militares para garantir que se tornem contribuintes para a segurança da aliança, bem como os seus beneficiários. A Rússia, contudo, continua a opor-se a uma maior expansão da organização. Os esforços de expansão da OTAN são muitas vezes vistos pelos líderes de Moscou como uma continuação da Guerra Fria e uma tentativa de cercar e isolar a Rússia. As relações da Ucrânia com a OTAN têm sido politicamente divisionistas e contribuem para protestos como os que ocorreram em 2014, o conhecido Euromaidan, que levaram à queda do presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych. Estes eventos associados ao desejo de adesão ucraniana à OTAN ocorrem desde 2002, mas resultaram recentemente na guerra da Ucrânia e também a um cenário de incerteza e instabilidade mundial. E se você se interessou por este tema, nós deixamos aqui na descrição o link de alguns dos livros que tratam deste assunto com desconto para você. Também queremos agradecer a participação destes membros do canal que ajudaram a escolher este tema. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.